O Brasil enfrenta neste momento um dilema ao qual o mundo está atento. Tomar a decisão entre explorar novas áreas de petróleo ou partir para investir em energias renováveis, preservando o meio ambiente. O IBAMA condena a exploração de óleo e gás na margem equatorial no norte do nosso país. Outros órgãos do governo, como o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, fazem pressão para que essa exploração aconteça. No meio dessa discussão, autoridades locais e a população. Por isso, a partir de hoje, o CNN Prime Time começa a exibir uma série de reportagens do nosso analista de política, Caio Junqueira. Ele e o repórter cinematográfico Djalma Sena foram até o Amapá para ver de perto o que está em jogo. O sol nasce na foz do Rio Amazonas. Nós estamos aqui no centro da comunidade da Vila Elesbão. Esse aqui é um braço do Rio Amazonas. Essa comunidade é uma das mais antigas aqui de Macapá. Na verdade, ela fica no município de Santana, mas originalmente, quando foi fundada, criada, quando os primeiros moradores vieram para essa vila, ela ainda pertencia ao município de Macapá. E ela sofre há décadas com o mesmo tipo de problema, dificuldades de fornecimento de esgoto, de água potável, de tratamento de lixo e de água encanada. Os contrastes estão em todo lugar. No Amapá, onde a CNN esteve, os indicadores são dos piores do país. A capital, por exemplo, Macapá, está no topo das piores cidades do país em termos de saneamento básico, de acordo com um levantamento do Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE. Em relação à coleta de esgoto, o Instituto mostrou que apenas 10% da população de Macapá tem acesso ao tratamento. A saída para essa situação pode estar na exploração de petróleo que se acredita estar submerso na bacia da Foz do Amazonas. Nós fomos até lá conferir de perto, numa viagem de mais de 3 horas de barco. Nós estamos praticamente no encontro do Rio Oiapoque com o Oceano Atlântico, encontro da água doce com a água salgada. À minha direita está a Guiana Francesa e deste lado, do meu lado esquerdo, o Brasil, Parque Nacional do Cabo Orange. O poço FZM 59, que a Petrobras pretende perfurar, está aproximadamente 180 quilômetros naquela direção. Para os defensores da exploração do petróleo nessa região, o futuro do Amapá, dos estados da margem equatorial e até do Brasil está debaixo dessas águas. E para os críticos, explorar esse santuário é uma tragédia anunciada. O debate público sobre a exploração começou neste ano e opõe ambientalistas do governo, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Centrão, representado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. No último mês de maio, o IBAMA indeferiu um pedido da Petrobras para perfurar o local por considerar que não há ainda segurança ambiental. A Petrobras aguarda a análise de um recurso e o debate continua. Uma estimativa feita pelo especialista em energia Adriano Pires mostra que, em um cenário conservador, a bacia da Foz do Amazonas poderia extrair 1.100.000 barris por dia de petróleo, gerando bilhões de reais em royalties para os municípios e estados produtores. Para a gente ter uma ideia da importância para o Brasil em termos de número, de setembro de 2023 até agora, o petróleo foi responsável por 12% da balança comercial brasileira. E a arrecadação também de royalties, participações especiais no Brasil inteiro, desse mesmo período, atingiu 66 bilhões de reais. Então você imagina a importância disso para o Arco Norte, que é a região mais pobre do Brasil. O comparativo que vem sendo feito é com a Guiana, país próximo a essa região, que tem extraído cerca de 400.000 barris por dia
e tem reservas comprovadas de 11 bilhões de barris de petróleo. De acordo com um relatório do Fundo Monetário Internacional, a previsão somente em 2023 é de crescimento do PIB de mais de 38%, decorrentes dessa produção que começou há alguns anos e não para de crescer. São números como esses que explicam a ampla adesão da população à ideia. A grande maioria apoia o empreendimento. Uma pesquisa Atlas Intel exclusiva para a CNN aponta que 36,3% da população defende a exploração desde que haja licenças e estudos de impacto. 26% apoiam sem qualquer condicionante e uma minoria, 18,3%, não apoiam de jeito nenhum. E a taxa de apoio é maior nos estados da região norte. A exploração de petróleo uniu os opostos aqui no Amapá. Antigos adversários, políticos à esquerda e à direita, subiram no mesmo palanque para defender o empreendimento. A gente vive num estado que tem os melhores indicadores ambientais do país e talvez do mundo. No entanto, nós temos os piores indicadores sociais e econômicos do país. Nós queremos manter esses indicadores ambientais como os melhores do país, a floresta mais preservada, o maior número de reservas de áreas protegidas, mas nós queremos também que a nossa população, ou seja, que os indicadores sociais e os indicadores econômicos também possam subir. Principal liderança da oposição ao governador, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, também defende a exploração. E a exploração do petróleo, ela pode ser uma redenção econômica do estado do Amapá. Nós temos aqui nessa mesma margem equatorial a Guiana Inglesa explorando, sendo considerado uma nova Dubai na América do Sul, e o Amapá não pode deixar de explorar. Um dos maiores empresários do Amapá, Jaime Nunes, já visualiza a ampliação de investimentos com a exploração. Ela depende muito do centro-oeste, do sul, do sudeste. E a gente tem visto que há possibilidade do norte se desenvolver e de ser também estados com potencialidade de riquezas, de geração de emprego, de trabalho. A BR-156 simboliza bem o estado em que se encontra o Amapá e também a expectativa, a esperança do desenvolvimento que o petróleo pode trazer para o estado. É uma rodovia que tem quase 100 anos, começou a ser feita ainda no governo Getúlio Vargas e até hoje não foi finalizada. Essa rodovia ela tem 580 quilômetros e ela liga Macapá ao norte do estado, ao município do Oiapoque. E esse trecho em que nós estamos é justamente o trecho do encontro da parte que está asfaltada, da parte que não está pavimentada ainda. Investimentos que podem mudar a cara do estado e levar mais infraestrutura para a região. No fim desta série de reportagens, na sexta-feira, você vai conferir uma entrevista especial com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Na reportagem de amanhã, você vai saber como os povos indígenas locais e lideranças sociais veem essa possibilidade da exploração de petróleo no Amapá. Nosso analista Caio Junqueira está aqui no estúdio agora, porque a gente vai trazer um outro ponto daquela pesquisa Atlas Intel que você viu dentro da reportagem que ele nos trouxe direto do Amapá no primeiro capítulo dessa nossa série. E essa outra pesquisa, você viu, aponta que a maior parte da população apoia a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas a pesquisa também mostra que 40% dos entrevistados têm na cabeça a ideia de que a exploração naquele local seria de alto risco, mesmo quando as pessoas sabem das vantagens dessa exploração. 56% acreditam que a exploração pode gerar impactos econômicos positivos. Ou seja, Caio, me parece que está muito claro na cabeça delas o risco que existe, mas as vantagens que seriam trazidas e chegariam para aquele cenário que você nos trouxe e tão triste, especificamente do Amapá. Isso, Márcio, é interessante porque a nossa percepção lá em 10 dias, minha e do Djalma Sena, né, que nós passamos lá esses 10 dias no Amapá,
era essa, né? A maioria da população, a gente conversava, era difícil encontrar fontes, autoridades, políticos contrários ao empreendimento. Daí a gente ficou pensando, poxa, será que é algo só dos políticos, né? Porque ali político vê ali, está sentado em cima de um Eldorado ali, né? Evidentemente que a classe política acaba sendo favorável. Mas conversando com as pessoas, conversando com taxistas, conversando com Uber, era um sentimento exatamente que a pesquisa depois que o Andrei Roman da Atlas Intel fez com exclusividade para a CNN, comprova essa percepção de rua que a gente captou lá na Amazônia, especificamente no Amapá, de que, a despeito dos impactos ambientais, a despeito do risco elevado, né, de haver algum dano ambiental grave, sério, um vazamento, algo assim, as pessoas preferem correr esse risco e ter o eventual bônus financeiro, econômico, de desenvolvimento. Porque a gente está falando de 6 estados na margem equatorial, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. E esses 6 estados, pelo menos o Amapá e o Maranhão, por exemplo, são 2 dos estados mais pobres do país, né? Então, eles têm enxergam a possibilidade desse empreendimento e da exploração de petróleo como quase que uma redenção para sair dessa situação e desenvolver o estado. É por isso que amanhã, além de trazer a opinião das pessoas, da pesquisa feita pela Atlas Intel, a gente traz amanhã a visão dos ambientalistas, não é isso? Isso, amanhã a gente, um VT, né? Um videotape, uma reportagem que eu chamo de resistência, né? Quais são os movimentos que têm feito resistência? Sim. Tem organizações, ONGs ambientais, tem muita gente da academia preocupada com o fluxo de pessoas e com a capacidade do Estado de receber um empreendimento desse, que gera migração populacional, e tem também, claro, os povos indígenas lá, que há muitos indígenas no estado do Amapá, principalmente lá no Oiapoque, que é a região, é a cidade que seria o polo, né, principal, porque esses blocos polêmicos, eles estão dentro ali da região pertencente ao município do Oiapoque, que tem 3 aldeias indígenas lá muito grandes. São os diversos lados dessa questão e o Caio ouviu todos esses lados para a gente trazer o material de forma independente e você tirar a sua conclusão. Obrigado, Caio Junqueira.